Hola e seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema tão importante para que acabe com essa confusão de uma vez sobre o uso de artigos. Nós temos uma live aqui no canal sobre artigos masculinos e femininos e nesse vídeo nós vamos falar sobre os usos do artigo neutro lo. E esse é um tema super importante porque esse é um assunto que nós não temos em português. Então preste bastante atenção para você não se confundir e usar corretamente o artigo neutro lo. E se é a sua primeira vez no canal, te doy las bienvenidas. Sou a profe Aline, muito gusto. E aqui a gente fala sobre língua espanhola, te dou umas dicas sobre como você pode aprender mais rápido, como otimizar os seus estudos. Então, se você se interessa por esses temas, já fica por aqui, se inscreve no canal e já deixa o seu me gusta se esse assunto vai te ajudar. E olha, eu já vi muitos estudantes chegarem a nível intermediário sem saber usar direito ali o lo. E para que isso não aconteça com você, já pega o seu caderno de espanhol, faça as suas anotações e depois não deixe de criar os seus próprios exemplos com o uso do lo e deixar aqui nos comentários que eu te ajudo corrigindo com muito carinho. E nós vamos falar sobre 5 usos do lo. O que é esse lo que nós vamos tratar aqui? Existem 2 los que aparecem em espanhol, né? Um lo que é o artigo neutro, que é o que nós vamos falar na aula de hoje, e o outro lo que vai acompanhar verbos, que aí já é outra coisa, é o que nós chamamos de pronome complemento. E esse já é um assunto para outra aula. Aqui nós vamos falar do lo que acompanha palavras como que, adjetivos, enfim. Nós vamos falar aqui dos 5 casos em que você pode usar o lo em espanhol, em que ele vai ser o artigo neutro, mas é muito importante você se lembrar que o que seria esse artigo? Artigo é aquela palavrinha que vai acompanhar, no caso da língua portuguesa, que vai acompanhar um nome e que está concordando ali com aquele nome. Exemplo, o menino. Então, menino é um nome masculino, então eu uso o artigo masculino. Eu não posso dizer a menino e também não posso dizer os menino, porque menino está no singular, então o artigo também vai estar no singular. Para esses artigos masculinos e femininos, nós temos um vídeo aqui no canal e aí nós já falamos sobre eles, então você pode depois ver com calma esse vídeo. E para relembrar aqui e repassar, artigo masculino espanhol, el, los, un, unos, e os femininos, la, las, una, unas. Esses vão acompanhar palavras masculinas e palavras femininas, assim como acontece em português. E o lo? Por que existe o lo em espanhol? O lo é neutro. O que é neutro, então? Neutro é uma palavra que não tem gênero. Então, esse lo vai acompanhar palavras que não têm gênero, que não são masculinas e nem femininas, como, por exemplo, uma preposição. Pensa só numa preposição. De é uma palavra masculina ou feminina? Para, preposição. Masculino ou feminino? Com. Não temos masculino, feminino, singular e plural. Então, o lo também vai acompanhar preposição. O lo vai acompanhar o que, por exemplo, a palavra que não é masculina nem feminina. E o lo também acompanha palavras que não são nomes, não são substantivos. Substantivos são aquelas palavras que dão nome a todas as coisas que existem no mundo. Lugares, pessoas, objetos, sentimentos. Então, esse lo não vai acompanhar nunca substantivos. Vamos começar pelo primeiro uso do lo. O lo, quando acompanha um adjetivo, que é uma qualidade, uma característica, ou um advérbio, que vai indicar lugar, estado, tempo, ele vai servir para intensificar o sentido desse adjetivo ou desse advérbio. Como, por exemplo, no imaginas lo linda que estaba Ana en la fiesta. No sabes lo lejos que vivo de mi trabajo. Também pode significar tudo aquilo que é, e aí o significado daquele advérbio ou adjetivo. Por exemplo, como é que a gente fala tudo que é bom dura pouco em espanhol? Lo bueno dura pouco. Lo bueno, ou seja, tudo aquilo que é bom. Então, esse lo, acompanhando o bueno, está indicando aí todo um grupo, tudo aquilo que é bom. Então, resumindo, o lo, acompanhando adjetivo ou advérbio, vai servir para intensificar ou então para indicar um grupo, tudo aquilo que tem aquela característica, tem aquele significado ali
do adjetivo ou do advérbio. Terceiro uso, que. O lo acompanhando a palavra que. E aí vai dar aquele sentido que nós temos em português do aquilo que. Exemplo, lo que más me gustó de la exposición fue el cuadro de Goya. Aquilo de que eu mais gostei na exposição foi o quadro de Goya. E o quarto uso do lo como artigo neutro vai ser acompanhando o particípio. Lo mais o particípio de um verbo. Exemplo, lo ocurrido no fue nada bueno. Lo ocurrido, ou seja, aquilo que aconteceu, o ocorrido, né? Ocorrido é um verbo, não é um substantivo. Então, nós vamos usar o lo para acompanhar. Lo ocurrido no fue nada bueno. Outro exemplo, que é uma frase famosa também em espanhol, como se fosse um ditado popular, sabe? É a seguinte: a lo hecho, pecho. A lo hecho, pecho. A lo hecho, aquilo que foi feito, aquilo que você fez, pecho. Tem que ter coragem para assumir depois. E o quinto uso do lo. Lo mais de, que é uma preposição, então não tem masculino nem feminino, né? Não tem gênero. E depois o nome de uma pessoa. Isso significa aquilo que se refere a essa pessoa. Alguma coisa que provavelmente eu e você já sabemos do que se trata, sabe? Aquele negócio sobre fulaninho. Ou então, para eu te contar uma fofoca, eu vou dizer assim, já sabes lo de Javier? Ou seja, já sabe o que aconteceu com o Javier? Já sabe o que aconteceu com ele? Aquela parada lá sobre ele? Não? Vou te contar agora. Então, para começar uma fofoca, também seria isso. Já sabes lo de fulano? Ou eu posso te dizer assim, te contei uma história e eu posso dizer ao final, mira, lo de Javier, por favor, no lo comentes com nadie. Então, isso que eu te contei sobre o Javier, essa coisa que eu te contei, por favor, não comenta com ninguém, não. Então, nesse caso, vai sempre se referir a um assunto sobre aquela pessoa que as pessoas envolvidas ali que estão conversando já estão sabendo. Ou que vão saber, né? No caso de uma fofoca. E agora ficou mais tranquilo entender o significado desse lo como artigo neutro e quando é que você pode usá-lo? Eu espero que sim. Agora é a sua vez de começar a praticar para conseguir aprender mesmo internalizar. Não adianta só me ouvir e não praticar. Então deixa aqui nos comentários para eu saber que você está realmente empenhado, empenhada em aprender espanhol e conseguiu compreender direitinho, não ficou nenhuma dúvida sobre o uso do lo como artigo neutro. Deixa aqui nos comentários um exemplo em um dos casos que nós vimos hoje na aula. Eu te espero para nossa próxima aula. Hasta pronto!